Salve nação, Will Meyer aqui do canal Will Meyer, anteriormente Se Interessa Vem, trazendo um vídeo muito legal sobre esse disco aqui atrás do Roberto Carlos, também conhecido como Black Album do Roberto Carlos, né? Se o Metallica tem um Black Album, por que o Roberto Carlos não pode ter, né? Vamos lá então. Hoje eu vou fazer um resumo de uma live que eu fiz com o meu amigo Marcel, tá? Que nós falamos sobre esse álbum e tudo que o circunda. E eu vou trazer um monte de curiosidades, um monte de coisas legais, além de tentar fazer um vídeo mais compacto, 15, 20 minutos aí, no pinotão mesmo, pra fazer o resumo desse vídeo, tá? Assistir a nossa live novamente, vai lá, tá aqui em cima, aqui ó, no cardzinho aqui, tem um izinho aqui ó, ou também está aqui embaixo nos complementos do vídeo. Joia? Vão lá, prestigiem o canal do Marcel, História e Esportes, lembrando que o especialista em Roberto Carlos é o Marcel, beleza? Ele é um grande fã do Roberto Carlos e eu sou um grande fã do Marcel. Também curto o Roberto Carlos demais, ouço o Roberto Carlos há muito tempo, tá? Conheci o Roberto Carlos através de outros meios, mas adoro também o som do Roberto Carlos, principalmente a primeira parte ali até os anos 80, tá bom? Beleza? Vamos nessa então. Vou tentar resumir o máximo possível esse vídeo para que fique bom para você acompanhar essa nossa discussão sobre Roberto Carlos. Vamos lá, primeira coisa que ele me perguntou foi: Ramones nos USA e Roberto Carlos no Brasil? Eu diria que não. Eu diria que Roberto Carlos no Brasil e Ramones na América Latina também, né? Porque o Roberto Carlos, ele é um monstro da onde ele veio. Ele é brasileiro e ele é um monstro aqui. É o rei da música aqui mesmo, sem discussão nenhuma. É um cara versátil também, tá? Então ele começa no rock clássico, lá 50, 60, depois ele vai pro soul music e depois ele vai para outras vertentes também. Beleza? Ramones, eles não são kings no próprio país deles, tá? Aqui na América do Sul eles enchem estádio, mas no próprio país deles eles não têm, assim, pelo menos uma visão minha, tá? Eu sou grande fã dos Ramones, vocês podem ver por esse quadrinho aqui, ó, pintado pelo meu irmão, Danny Meyer, mas Roberto Carlos em sua pátria é muito maior do que o Ramones na sua pátria. Então, deixa eu repetir porque eu acho que eu errei isso. Roberto Carlos é maior na sua pátria, enquanto Ramones não é maior em sua pátria, ele é maior fora de sua pátria. Vamos lá. Se você for comparar Roberto Carlos com alguma banda, eu compararia mais com os Beatles. Tanto que essa capa aqui, ela tá realmente fazendo referência ao disco dos Beatles, mais especificamente With the Beatles. 3 Beatles em cima e um pouquinho mais embaixo aqui, beleza? Então vamos lá. Renato e seus Bullcaps são uns dos responsáveis por trazer a Beatlemania aqui pro Brasil, né? Fazendo suas versões das músicas dos Beatles. Mas todo mundo surfou nessa. Roberto Carlos tem muita referência e a gente vai falar um pouquinho sobre a música depois, namoradinha do amigo meu. Próximo tópico. Vamos lá. Quero que vá tudo pro inferno. Ela tem alguma... Aliás, vamos falar da primeira música desse disco antes, porque essa Quero que vá tudo pro inferno não está nesse disco, é no disco anterior, tá bom? Ela tem alguma relação com a primeira música desse disco, que se chama Eu Te Darei o Céu, Meu Bem, e eu complemento, e o meu amor também? Acredito que sim e acredito que não, tá? Porque quando Roberto Carlos, ele é católico, ele foi convertido ele se converteu 2 anos antes disso e a igreja chegou a falar dessa música do disco anterior, né? Falando da música Que Tudo Vá Pro Inferno. Essa música está no disco Jovem Guarda. Beleza? Vamos lá. E daí Roberto Carlos lança essa música. Eu não sei se tem alguma relação, mas podemos considerar uma resposta, né? Enquanto no disco anterior ele fala que tudo vá pro inferno, nesse disco ele diz: Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Vamos lá. Roberto era católico, como eu acabei de falar pra vocês, e 2 anos antes ele tinha se convertido ao catolicismo, e a mídia bateu forte nele por causa dessa música, que foi uma revolução. Vamos falar um pouquinho mais dela depois, beleza? Não esquece de curtir esse vídeo, deixar um comentário, compartilhar com seus amigos e com seus inimigos também, beleza? Então, continuando, não deixe de fazer o mesmo na live, assista a live, tá muito legal. Joia, vamos lá.
Todos dizem que o Roberto Carlos é subestimado, um monte de mesma coisa, mas não, ele era versátil, ele foi muito versátil no decorrer das épocas, tá? Das décadas. Então ele começou com um estilo mais rock and roll, talvez ele tenha começado com um estilo mais popular aqui do Brasil, né? Mas ele migrou pro rock and roll, depois ele foi pra soul music e depois ele foi migrando para outros estilos mais românticos aqui do Brasil. Conforme a indústria da música foi acontecendo, ele foi mudando também. É natural nos músicos que sejam mais maleáveis de acordo com o passar do tempo, né? Vão amadurecendo, vão crescendo suas ideias e vão mudando seu estilo de música também. Roberto é um fã de soul music e é isso que aconteceu nos próximos discos depois desse aqui, tá? Depois tem Inimitável, que continua numa mesma levada, rock and roll, né? Mas logo depois o disco da Praia, é o disco da Praia? Eu não me lembro muito bem, tá bom? Depois teve o 67, que é o Ritmo de Aventura. Daí você teve o disco dos dois violões, do Roberto Carlos, e daí você tem o disco da Praia, né? Que daí vem com vocais, mais soul music, uma coisa que remete a Motown. Ele teve uma ocasião em que ele foi 3 vezes seguidas no show da Dionne Warwick e ele começou a se vestir também como soul, como black music também, porque ele amava esse universo. Beleza? Roberto Carlos não é só rock and roll, Roberto Carlos também é soul music, também é romântico, também é um monte de outras coisas. Vamos lá, vamos continuar. Conforme eu vou falando aqui, os tópicos vão desaparecendo também. Vamos lá. Inclusive, Roberto Carlos, com a música do disco anterior, né, com o Jovem Guarda, com Que Tudo Vá Pro Inferno, ele também influenciou o Caetano Veloso, que em 72, 6 anos depois, ele cantou a frase "Quero que tudo vá para o inferno" por 5 minutos no show. E a galera foi embora, a galera que ficou curtiu, a galera que não curtiu foi embora. E foi isso, tá? Então, sim, o Roberto influenciou também o Caetano, que escreveu a música Tropicália, que ele fica falando que tudo vá pro inferno por 5 minutos, foi muito legal. Vamos lá. Versões do disco Three Cool Cats, que tem uma influência, mas acabou virando Eu Sou um Negro Gato, beleza? E também a segunda música, se não me engano, desse próprio disco é é a nossa canção, cadê, ó? É a quarta música, ó. Esqueça se ele não te ama, ou coisa do tipo. Essa música, ela é uma versão de Forget Him, tá bom? Então ouçam a música Forget Him, eu vou deixar ela aqui embaixo nos comentários pra você. Continuando, como eu já disse, o Roberto era fã de soul, esteve por 3 noites assistindo Dionne Warwick. Roberto Carlos já havia feito uma versão de Unchain My Heart, que eu conheço a versão do Joe Cocker, pra ser franco, que é uma boa versão, uma música fantástica. Mas ainda está, essa música Unchain My Heart ainda está no estilo do rock clássico, né, da Jovem Guarda, beleza? Ciúme de Você já está muito bem. Soul, que está no disco O Inimitável. Deixa eu confirmar esta informação, que nunca custa a gente dar uma olhadinha na discografia dele, beleza? É a Ciúme de Você. Cadê Ciúme daqui? Mas Ciúme de Você, que realmente está no Inimitável, beleza? Então vamos ouvir o disco Inimitável, disco muito bom. E seguindo agora, mudando um pouquinho do tema, continuando, mas indo para outra parte. Nossa canção, a música de Luiz Airão, teve influência de Beatles também. E vamos pôr Beatles no meio da brincadeira, né? Que tem bastante Beatles rodando esse disco. Ela é uma música inspirada em Yesterday dos Beatles, uma música que demonstra a maturidade de Roberto Carlos, uma música muito linda, que teve poucas alterações, se teve, né, durante os anos das suas apresentações. É uma música linda, é uma música que eu adoro, assim, a primeira versão, não tenho problema nenhum, assim, falar assim, pô, mas essa versão é melhor, essa versão é melhor. Não, a primeira versão já mata a pau. E ela não chegou inteira para o Roberto Carlos. Essa música, quando o Luiz Airão mostrou pra ele, e até uma determinada parte da música. Em estúdio, eles construíram uma segunda parte. O músico chegou pro Roberto, aliás, Roberto pediu pra ser construída uma última parte dessa música, e quando o músico chegou e apresentou para o Roberto essa música, ele falou, show, é isso, bora gravar essa bagaça, e ficou maravilhosa. Vamos lá.
Lembrando que nessa época os compositores, eles tietavam mesmo os artistas, tá? Então eles chegavam no artista na porta da gravadora e falavam, quero te mostrar uma música, chega o violãozinho na mão, tá? Eu falo sobre isso no vídeo, eu pego meu violão, quero te mostrar uma música e tal. Beleza? Os compositores então tietavam os artistas, era bem comum isso acontecer, tá? Sobre a música Querem Acabar Comigo, que está nesse disco aqui, vamos lá, deixa eu tentar não deixar reflexo aqui. Querem acabar comigo. Tem 3 ocasiões interessantes nessa música, tá? É a terceira música do disco. Lembrando que eu amo essa foto aqui, ó, porque eu me vejo muito nela. Querem Acabar Comigo tem 3 ocasiões. Uma em que a mídia batia muito no Roberto Carlos, dizendo que ele era um fenômeno que já havia passado, beleza? Então, essa é uma das ocasiões. Segunda, o Príncipe. O Príncipe, quem que é o Príncipe? Ronnie Von estava com uma música dos Beatles, eu não lembro qual que é a música, mas estava estourado com essa música e também tem essa teoria sobre essa música. E a terceira é que ele tinha brigado com o Erasmo, o irmão postiço dele, né, o queridão também, massa pra caramba. Eu vi o show dele aqui em 2000 e alguma coisa na FIFA Fan Fest e o cara é massa pra caramba, tá? Ele tinha brigado por 8 meses porque ele foi tocar, o Erasmo, ele foi tocar num programa de televisão e tocou músicas que eram feitas pelos dois, pelo Roberto e Erasmo, né, a dupla Lennon e McCartney aqui do Brasil. E o que ele fez? Ele não, né? A programação colocou essa música apenas como Erasmo e não Roberto. E eles brigaram por isso. Na minha opinião, briga de ego, briga boba, briga idiota mesmo que irmãos fazem. Às vezes eu brigo com o Ted também, que é meu irmão postiço, eu falo, né? Meu brother. A gente briga por motivos imbecis, mas dá 2 dias a gente tá conversando de volta. A gente é mais maduro do que os caras daquela época. Eles ficaram 8 fucking months without speaking to each other, beleza? Ficaram 8 meses sem falar um com o outro. Continuando, a qualidade de produção dos discos aqui no Brasil era pau e pedra, né? Então era muito artesanal. Dá pra você ter uma ideia de como era a qualidade das pessoas, a qualidade das gravações, aliás, aqui no Brasil, das gravações, não das pessoas, tá? Não tô falando dos artistas, tô falando das gravações. Você consegue perceber a grande diferença das gravações aqui do Brasil quando você ouve a própria música do Ronnie Von e compara com a dos Beatles, tá? Pra você ter uma melhor ideia disso, é quando chegou o Rock in Rio 85, quando os caras gringos chegaram com mesas gigantes, equipamentos cavalares, assim, e os produtores brasileiros nem sabiam direito o que fazer com aquilo, não entendiam direito como que funcionava o equipamento. Enquanto aqui no Brasil a gente tava a pau e pedra, lá fora a coisa tava muito mais evoluída. O Brasil nunca foi um lugar pra arte, né? Todo mundo sabe disso, tá? Mas eu não preciso ficar explanando sobre isso. Vamos lá. Tanto que em 71 foi, se não me engano, a primeira vez que o Roberto Carlos gravou nos Estados Unidos, e a diferença, pelo amor de Deus, é muito bruta a diferença da gravação USA e europeia, USA também, né? Estadunidense, vamos chamar assim, né, pelo termo, e aqui no Brasil, que ele estava em pau e pedra, e lá as coisas estavam fluindo, né, porque tinha apoio cultural. Continuando, quais eram as bandas de apoio desse disco? Vou direto ao assunto, tá? Bandas de apoio desse disco que não estão escritas no disco porque tinha uma deficiência de colocar créditos nos discos antigamente, e eu não sei porquê. Vamos lá. Youngsters, Renato e seus Blue Caps, Jet Blacks e Fevers. Esses são os caras que fizeram a cama musical para Roberto Carlos, e tem mais um cara especial que eu vou falar daqui a pouco, beleza? Mas esse eu vou deixar mais pro final. Continuando, era muito prático aqui no Brasil para os artistas fazerem versões de Beatles, tá? Continuando lá falando um pouquinho mais sobre muitas bandas, né, aqui do Brasil que faziam versões sobre Beatles, e também a música, por exemplo, do Ronnie Von, que estava estourada na época. Já que qual que era o lance? Eles não eram conhecidos em massa aqui no Brasil, tá? Beatles não era conhecido em massa. Então, quando vem essa capa aqui do meio sombra, né, do rosto de Roberto Carlos, todo mundo fala, pô, que fotografia legal, né? Mas eu mesmo, quando eu conheci esse disco, eu já tinha pego dos Beatles na mão, então não teve impacto muito grande. O impacto mesmo fotográfico, de qualidade fotográfica desse disco, pra mim, foi a dos Beatles, tá? Foi o disco dos
With the Beatles, que tem os caras na capa lá, que eu falei, puta, que capa artística legal pra caramba, tá? Do Roberto já não bateu tanto, mas pra quem pegou o disco do Roberto aqui pela primeira vez, falou, cara, que capa legal, tá? Que capa maneira. A namoradinha de um amigo meu, tá? O Marcel, nesse disco, ele cita o seguinte, que alguém falou pra ele, eu não sei, não lembro quem, que essa música, ela parecia muito a Things We Say Today, dos Beatles, de 63, né? E eu vou dizer o seguinte, eu ouvi ela, porque eu não conhecia essa música. Eu ouvi ela agora há pouco, e eu vou dizer, o começo, cara, é muito Jovem Guarda. É muito Jovem Guarda o começo dessa música. Mas o restante, ali, passou os 10 primeiros segundos, pode esquecer, não tem nada de similar. Mas se você for pegar essa música Things We Say Today, que é uma música muito legal, tá? Ela lembra muito uma música chamada Bus Stop, do Hollies. Aí lembra mesmo, tem uma pegada muito similar. Lembrando que Things We Say Today é de 63 e Bus Stop, do The Hollies, é de 66. Então, né, a gente já sabe ali a referência que tem, né? Beatles estourava, o que você fizesse de Beatles, assim, dava pé pras bandas da época, é por isso. Mas eu amo Hollies, tá? Hollies é bom demais. Vamos continuar aqui um pouquinho. É consenso entre eu e o Marcel, o cara que eu falei que eu ia falar pra vocês agora há pouco, tá? Que foi extremamente importante pra Jovem Guarda, foi apagado da história da música. Eu não sei porquê, eu juro pra você, eu não sei porquê. O nome desse cara é Lafayette. Nesse disco, quem apresentou Lafayette para Roberto foi o Erasmo. O Erasmo Carlos apresentou Lafayette para o Roberto Carlos. E Lafayette, ele é a cara da Jovem Guarda. Ele é a cara da Jovem Guarda, tá? É um cara que deveria ser tão famoso quanto Roberto e Erasmo. Muitos dizem, inclusive, que a parceria não é Roberto e Erasmo, é Roberto, Erasmo e Lafayette, tá bom? Só para você ter uma ideia, Lafayette teve cerca de 30 LPs gravados em seus 15 anos de contratos com a CBS. O que é a CBS? CBS é aquela gravadora onde nada mais, nada menos que fucking Raul Seixas era produtor e ele compunha muito para as pessoas que gravavam na CBS. Muitos cantores aí que a gente conhece a música pensando que é do cantor, mas na verdade quem escreveu foi Raulzito, beleza? Vamos continuar aqui, ó, tá? Que era da CBS, que era da onde o Lafayette fazia parte, né, com o contrato com a CBS. Lafayette apresenta os sucessos, tá? Ele teve essa sequência de discos teve pelo menos 19 volumes conhecidos durante as décadas de 60 e 70. Então o Lafayette, ele não é qualquer cara, ele é um monstro da música nessa. Então busquem conhecer as músicas desse cara. Podem começar ouvindo esse disco incrível del Roberto Carlos, El Hombre, El Rey. Beleza? Então vamos lá, começando por uma linha que o Lafayette fez na música Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, que é do Lafayette, que Marcel diz, entre aspas, Quero Que Vá Tudo Pro Inferno é nivelado a intro de Satisfaction de Rolling Stones. O estilo de Lafayette, agora fechando aspas, o estilo de Lafayette é muito marcante e ele ajudou a formar a cara dela Jovem Guarda, que eu não sei falar muito espanhol, mas eu me comunico em espanhol, então eu fico brincando, porque eu adoro falar espanhol, tá? Meu idioma mesmo é português e inglês, e um pouquinho de italiano. Então, vamos lá. Na época, como eu disse anteriormente, não havia ficha técnica nos discos, tá? Não havia ficha técnica nos discos. Você tem aqui, ó, você tem pouquíssima informação aqui, né? Tem foto de capa, tem os nomes aqui. Mas se você é aquele cara que não abre o lacre do disco e fica com ele fechadinho, não tem como saber nem como quem compôs, porque aqui dentro, aqui, ó, essa lindeza aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Nessa lindeza aqui, você consegue ver quem são os caras que compuseram as músicas, tá bom? Mas aqui fora, na capa, não tem informação nenhuma. Capiche? Vamos lá? Quase acabando o vídeo, tá? O Brasil não tinha qualidade instrumental ou equipamento musical, como eu já falei, né? Sobre o Rock in Rio, inclusive os caras trazerem equipamento que os brasileiros nem sabiam como mexer, basicamente.
Eu falo isso nessa frase aqui, tá? Eu vou só ler a frase pra vocês relembrarem. O Brasil não tinha qualidade instrumental ou equipamento musical de extrema qualidade? Os caras tocavam com pau e pedra aqui. Tá. Tanto que o Rock in Rio de 85 mostrou o quanto o equipo gringo era superior. Os brazucas nem sabiam como operar direito. Para ajudar, teve uma maldita marcha contra a guitarra elétrica em quem? Nada mais, nada menos que Elis Regina. Participou, encabeçou também, né? Estava lá na marcha e que Caetano Veloso ficou abismado com esse protesto. É insano, né? Alguém fazer um protesto contra uma guitarra elétrica. O mundo estava mudando. Quer ficar no mesmo mundo para sempre? Não, o mundo tem que evoluir. Novos instrumentos surgem, novas técnicas surgem aqui desde então. Imagine o que ia acontecer se aparecesse o eletrônico naquela época, né? A marcha contra o computador, né? Então vamos lá, conclusão. A Jovem Guarda foi um movimento riquíssimo e esse disco é incrível. Esse disco é incrível, tá bom? Eu vou falar uma comparação com aquele disco lá em cima lá. É interessante que os dois estão lado a lado, tá? Beleza? Mesmo com as limitações da época, esse disco é sensacional. Eu ouço ele no repeat, tá? O disco inteiro. Fica ainda mais difícil com outros ícones da... Aliás, vamos voltar um pouquinho, tá? A Jovem Guarda foi um movimento riquíssimo e esse disco é incrível, mesmo com as limitações da época, lembrando que ainda teve a marcha da guitarra elétrica com ícones da música criminalizando a guitarra com uma marcha sem sentido e pecaminosa na minha opinião, no meu ponto de vista, mas é minha opinião, beleza? Então, a Jovem Guarda ajudou a construir o caminho do que a música é hoje aqui no Brasil, ou foi até no final dos anos 90, né? Lembrando que o último cara que foi o último rockstar do Brasil foi Chorão, tá bom? Então, foi Chorão com Charlie Brown Jr. Nenhuma estrela mais surgiu depois disso. Joia? Então vamos lá. A minha comparação... Assim, antes de falar isso, eu não tô dizendo que o Charlie Brown tem alguma referência. Eu não sei. Eu não acompanhei muito a carreira do Charlie Brown, conheço as músicas mais hits deles, mas muita gente dos anos 80, dos anos 90 tiveram referências pesadas da Jovem Guarda. Inclusive, eu vi bandas como Vanguard, por exemplo, né, que foram sucesso na MTV ali no começo dos anos 2000, né, graças à MTV, que tinham muito da década de 70 e que é muito legal, tá? Então a gente aí dos anos 2000 tendo referência dos anos 70. Se falei besteira, por favor, comente. Não esquece também, deixa o like pra ver esse vídeo valer a pena, tá bom? Deixa o like, deixa um comentário, comenta aí, cara. Compartilha com seus amigos e com seus inimigos também, tá? Compartilha com os amigos e com os inimigos também, beleza? Vamos só finalizar aqui. A minha comparação entre essas duas pérolas aqui, ó. Esse disco aqui, de cima, é o Pleasant Dreams dos Ramones, tá? É meu disco favorito da discografia dos Ramones. Esse disco, se eu tiver no humor, eu ouço 2, 3 vezes seguida, porque é um disco perfeitinho, lindo e maravilhoso. Beleza? Esse aqui, a mesma coisa. Esses dois discos, eles parecem que duram 5 minutos, de tão bons que eles são do começo ao fim, tá? Acho que nesse disco, o Lafayette deveria ter um reconhecimento muito maior, deveria estar o nome dele ali, tá? Roberto, Erasmo e Lafayette. Eu acho que o Erasmo menos, né? Apesar de ter música Roberto e Erasmo nesse disco também, mas Roberto e Lafayette fizeram a festa. Lafayette é o grande artista nesse livro, tá? Nesse disco. É o grande artista nesse disco. Roberto Carlos tem uma voz fantástica, é maravilhoso. Esse disco inteiro é maravilhoso. A voz do Roberto é impagável, cara. É uma das vozes mais únicas do Brasil. Mas o Lafayette, ele ganhou meu coração nesse disco. Beleza? Então, vocês acabaram de curtir um resumo da live que eu fiz com o Marcel, que tá aqui embaixo, tá? Se você der um scroll aqui nas considerações do vídeo, vai ter a live também. Assista a live, que é muito mais completa, muito mais divertida, né? Não é tão seca como essa, que é informação. Muito obrigado por terem ficado até o final desse vídeo. Eu sou o Will Mayer, do canal homônimo. Espero que vocês curtam meus outros vídeos, tem um zilhão de vídeos aí no canal. Muito obrigado por terem ficado aqui e hasta luego, amigos! Até o próximo vídeo!
Falou!